Bom dia a você que está aqui conosco, os nossos amigos também que estão nos visitando, Igreja de Pereiras também, sejam muito bem-vindos. E a você que nos acompanha aí pela internet também, que Deus esteja do seu lado, você esteja ao lado dele, sentindo também essa paz que nós estamos sentindo aqui na casa de Deus, na Igreja das Mangueiras, Tatuí, São Paulo. Essa semana, quando soube que iria pregar nesta manhã, fizemos uma inversão, na verdade eu ia recapitular a lição em geral, depois mudaram, me pediram então para apresentar a mensagem desta manhã. Como eu sempre faço, eu orei a Deus, pedi que Ele me orientasse, me mostrasse sobre o que falar, e me veio uma ideia. E essa ideia eu quero partilhar com vocês. Eu dei como título a este sermão, Vidas Desperdiçadas. Ellen White, no século XIX, ela enviou muitas cartas, muitos testemunhos a várias pessoas, indivíduos, testemunhos pessoais, advertindo, aconselhando, repreendendo. E entre vários desses, um dos que mais me chamam a atenção é justamente o testemunho que ela enviou a um homem chamado Stephen Smith. Esse senhor, sua família também, haviam aceitado a fé adventista e creram na mensagem do Evangelho, do Advento, em 1850. Foi batizado, como vimos hoje aqui essa belíssima cerimônia. Eles foram recebidos então na comunhão da igreja. Mas infelizmente Smith, como acontece com algumas pessoas, se tornou uma pessoa muito crítica, muito azeda. Sabe aqueles que parece que não foram batizados em água, mas em limão? Uma pessoa desse tipo aí, né? Ele passou a criticar a liderança da igreja, passou a criticar até Ellen White. E com isso ele amargurou a vida da família. E é frequentemente isso que acontece. Quando um pai é muito crítico, muito azedo, fala mal da liderança da igreja, das programações da igreja, ele acaba azedando o ambiente da família também. E há advertências para nós também com respeito a isso, né? Se não temos o que falar bem, então é melhor nos calarmos, né? Para não contaminar ali o ambiente. Mas esse homem não seguiu esse conselho. E o interessante é que Ellen White, ela enviou para Smith uma carta, um testemunho pessoal, que ele ignorou por completo. Nem abriu o envelope. Jogou no fundo de um baú, e essa carta ficou lá esquecida por 28 anos. 28 anos. E a história conta então que ele, de fato, teve uma vida muito amargurada, se afastou possivelmente dos filhos, e por quase 30 anos viveu desse jeito. Um homem difícil, duro, crítico, literalmente azedo. Até que 28 anos depois, ele encontrou sobre a mesa da sala, talvez a esposa sabiamente tivesse deixado ali, né, algumas revistas adventistas, uma Review and Herald. Ele pegou aquela revista, foi folheando e encontrou um artigo de Ellen White. Leu o artigo. Aquilo mexeu com ele. Naquela mesma semana estava acontecendo uma série de pregações na cidade dele e ele foi assistir aos sermões, às pregações de um jovem pregador. E numa daquelas noites, Stephen se levantou, pediu a palavra e todo mundo já ficou preocupado. Ih, lá vem coisa. Lá vem azedume, lá vem crítica. Mas espantosamente naquela noite, Smith não se levantou para criticar. Ele se levantou para confessar seus pecados. E ele admitiu que havia desperdiçado quase que uma vida toda, sendo um homem azedo, um homem de difícil convivência. Ele admitiu que tinha estragado a sua família e a própria vida, além da comunidade com que ele convivia ali. Ele se arrependeu. Quando chegou em casa, do que ele se lembrou? Da carta que ele tinha jogado no fundo de um baú fazia 28 anos. Ele foi até o baú, tirou as coisas que havia em cima, pegou o envelope amarelado pelo tempo, abriu a carta e finalmente leu a mensagem que 28 anos antes a serva do Senhor tinha mandado para ele. E sabe o que dizia a carta? Dizia exatamente tudo o que ia acontecer na vida dele se ele não se arrependesse. E aconteceu. Se essa mulher não foi uma profetisa, o que teria sido, né?
Descreveu exatamente a vida de Stephen, caso ele não tivesse se arrependido. Graças a Deus ele teve tempo de voltar atrás. Mas ele, convenhamos, desperdiçou uma vida por não seguir os conselhos de Deus. Deus carinhosamente usou uma profetisa. Olha que privilégio. Eu queria ter tido um privilégio desse, de receber uma carta pessoal, vinda de um servo inspirado por Deus. Esse homem recebeu e desprezou o conselho. Queridos, nessa manhã, eu tenho certeza que Deus me pediu para pregar isso para vocês, essa mensagem, porque ainda temos tempo. Estamos vivos, não estamos? Alguns aqui teremos ainda mais 40 anos pela frente, se Jesus não voltar antes disso, eu creio que voltará. Alguns aqui teremos ainda 20, 10, não sei quantos anos pela frente, mas enquanto há vida, há esperança. E eu espero que você, ao abrirmos a palavra de Deus e recebermos aqui a voz dos profetas, porque a Bíblia é isso, né? Agora nós vamos ler a carta de Deus para nós também. Espero que ela não esteja amarelada no fundo de um baú, ou só trazida para a igreja no sábado, mas que você esteja abrindo a carta todos os dias. Ao abrirmos a Bíblia nesse momento, entendamos que é Deus falando conosco e dizendo: filho, eu sei o teu futuro, caso você nesta manhã não se arrependa. Caso você nesta manhã não mude o rumo da sua vida. Espero que nós não sejamos como Stephen Smith, que lá adiante tenhamos que reconhecer que teria sido tão bom se desde agora seguíssemos a voz do Espírito Santo e as orientações do nosso Deus. Então o que eu fiz? Eu escolhi 4 personagens bíblicos para ilustrar esse tema das vidas desperdiçadas. 2 deles desperdiçaram literalmente a vida, como fez Stephen Smith. Mas para não ficar com o lado negativo, eu escolhi mais 2 personagens cuja vida foi bem aproveitada, que seguiram a voz de Deus todo o tempo e tiveram uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida que foi uma bênção para si mesmos e para tantas pessoas até hoje, no século 21. Primeiro personagem que, quando leio a história, me enche de tristeza, é o homem mais sábio que já pisou neste mundo e que foi tão tolo ao mesmo tempo, Salomão. Eu quero te convidar então a abrir a Bíblia, e se você aí em casa, onde quer que você esteja assistindo a esta mensagem, tiver uma Bíblia à mão, quero convidá-lo também conosco a abrir a palavra de Deus, para nós então meditarmos em alguns lances. Claro que valeria a pena demorar bastante tempo aqui, lendo sobre as biografias que eu escolhi, mas nós vamos apenas ler alguns trechos que já nos ajudam a relembrar algumas coisas. 1 Reis capítulo 3, versos 5 a 14. 1 Reis capítulo 3, 5 a 14. Veja que começo maravilhoso esse jovem rei teve. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Puxa, um cheque em branco assim de Deus. Que coisa tremenda, hein? Pede o que tu quiseres e eu te darei. O que será que Salomão vai pedir, né? Como se não soubéssemos, né? Pede o que quiseres e eu te darei. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, o meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus:
já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, sabedoria, para discernires o que é certo, o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares, aqui vem a condição agora. Sempre há uma condição. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Que linda história, né? Que começo maravilhoso. Um jovem rei se sente incapaz, se sente limitado, como todos nós somos, e pede a Deus não poder, não riqueza, não a morte dos inimigos, mas sabedoria. E por um bom tempo o reino de Israel foi tudo o que Deus tinha planejado que fosse. A glória das nações, pessoas se aproximaram para saber o que acontecia nesse reino. A rainha de Sabá viajou quilômetros e quilômetros para conferir de perto o que acontece nesse reino. As pessoas são felizes, esse reino é próspero. E Salomão testemunha do Deus Criador para aquela rainha. Por que será que anos depois, bem depois, um oficial de Candace vai a Jerusalém de novo em busca de conhecimento de Deus? Será que a rainha de Sabá não levou esse conhecimento para lá? Existem tribos que foram encontradas na África guardando o sábado. De onde será que vem essa tradição? Vejam que bênção foi esse momento. Mas que pena que durou apenas um momento. A gente conhece o desenrolar da história. Avance agora para o capítulo 11. 11, versos 9 e 10 apenas. Capítulo 11 de 1 Reis, 9 e 10. O Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E quando a gente lê o capítulo em que Ellen White descreve o arrependimento de Salomão já idoso, dá vontade de chorar. E quando você lê, por exemplo, você sabe qual é o livro mais azedo da Bíblia? Eclesiastes. O livro mais depressivo da Bíblia, Eclesiastes. Porque, diferentemente dos provérbios que ali retratam um homem sábio, jovem, um rei poderoso, escrevendo conselhos, escrevendo salmos também, ele compôs algumas músicas, talvez tenha aprendido com o pai. Agora Eclesiastes é diferente. É um homem idoso, um homem amargurado, como que dizendo assim: jovens, eu tenho algo para lhes dizer. Sentem e escutem agora o que eu vou dizer. Prazer, poder, dinheiro, fama, tudo isso eu tive. Perguntem para mim agora, eu fui feliz? Eu fui feliz quando eu era jovem e andava com Deus. Eu não tinha todo esse poder e majestade que eu adquiri com o tempo, mas eu era feliz porque eu andava com Deus, porque Deus falava comigo. Agora pergunte como foi minha vida quando eu me afastei de Deus. Uma miséria. Teve um monte de mulheres, teve riquezas inumeráveis, como nunca outro rei teve. Mas termina dizendo que tudo isso é vaidade. A palavra no original é como fumaça. Se desvanece e se acaba. Salomão se arrependeu, nós vamos encontrá-lo no céu, sim, mas o estrago que havia sido feito por sua má influência não pôde ser desfeito. O reino foi dividido. Israel entrou numa situação de miséria espiritual terrível. Uma vida desperdiçada. Israel, no tempo de Salomão, poderia ter cumprido a vontade de Deus e, quem sabe, até evangelizado o mundo. Já pensaram? E ele jogou fora essa oportunidade. Stephen Smith e Salomão não deram ouvidos à voz de Deus por meio de seus profetas e desperdiçaram uma vida.
Não precisavam carregar tantas cicatrizes na alma, no coração. A outra história que eu escolhi para nós meditarmos é desse homem. O juiz mais forte e mais fraco que o mundo já conheceu. Eu vou resumir a história, porque você conhece bem, lá no capítulo 13, versos 1 a 13, nós encontramos ali um casal que queria tanto ter um filho. E então Jesus, em pessoa, aparece para a esposa de Manoá e dá orientações a ela. Olha, você deve agir desse jeito, você deve educá-lo desse jeito, você deve conduzi-lo assim. Ela, como era uma esposa que amava muito seu marido e se comportava como uma boa esposa deve ser, correu para contar para o esposo. Casais de Deus, eles são íntimos, eles são cúmplices. Ela não escondeu aquela coisa tão importante que aconteceu com ela. Um anjo, Jesus, apareceu para ela. Ela foi contar para o marido. Assim tem que ser os casais de Deus. Cumplicidade, sem segredos. Manoá ficou empolgado. Eu também queria tanto ver. E Jesus aparece depois para os dois. E Manoá pergunta, o que nós temos que fazer para educar esse menino? Casais de Deus perguntam para Deus como educar seus filhos. Casais de Deus perguntam para Deus como deve se portar, como deve se relacionar. E assim, nisso reside o segredo de um bom casamento. Deus está sempre presente. A gente sempre pergunta para Deus como agir. Nisso reside o sucesso de um casamento. E Jesus repete as instruções. Criem-no para ser um grande homem, um juiz. E o jovenzinho Sansão, ele cresce, ele é orientado pelos pais, se torna um juiz, uma posição importante ali em Israel, mas infelizmente nós conhecemos a história também. E no capítulo 14 encontramos o desenrolar dos fatos, Sansão se deixando levar pelos olhos, pela cobiça, por mulheres ímpias. Um homem tão forte fisicamente e tão fraco moralmente. A história prossegue, nós encontramos Sansão no capítulo 11 de Hebreus. Ele é um herói da fé, porque Deus ele esquece o passado. Deus apaga o passado de pecados de uma pessoa, mas as consequências ficam. Nós conhecemos as consequências. Ele morreu, praticamente se suicidando, né? Derrubando as colunas do templo ao deus Dagom, entre os filisteus. Não era para ter sido assim. Ele deveria libertar Israel dos filisteus em vida e levar esse povo à consagração a Deus como um juiz que ele era. Mas ele levou o povo à ruína espiritual também. Ele está salvo, vamos conhecer Sansão no céu. Mas o estrago que a vida dele causou não pode ser apagado. Stephen Smith, Salomão e Sansão. Vidas desperdiçadas. Vidas desperdiçadas. Vamos, quem sabe, agora ver um lado mais bonito da história? Que tal pensarmos um pouquinho na vida desse jovem maravilhoso? Uma vida com propósito. Nós encontramos, vá para Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Nós vamos então explorar um pouquinho aqui o segredo, que não é segredo, que está revelado, né? Do sucesso desse jovem. Lembre-se, e agora eu falo para os jovens também da nossa igreja, né? Que Daniel tinha estava rodeado de circunstâncias muito negativas. Ele foi arrancado do lar paterno, foi levado para uma terra pagã, como nós bem conhecemos a história. Ali estava rodeado de influências terrivelmente negativas, bebedeiras, festas, uma educação que não era adventista, estudou numa universidade federal da Babilônia, cercada de influências negativas, comportamentais e ideológicas. Só que tem uma diferença. Daniel, aqui no capítulo 1, especificamente no verso 8, nós encontramos o segredo do sucesso desse jovem. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Eu vou parar por aqui. Porque a contaminação não é apenas alimentar, é moral também. 17 aninhos, irmãos, 17 aninhos ele tinha quando foi levado de casa, cativo, para a Babilônia. O rei tentou fazer com que eles mudassem o caráter, inclusive mudando o nome deles, homenageando deuses pagãos.
Beltesazar, Abednego e outros nomes que tinham que ver com divindades pagãs. O rei não quis só mudar o nome, ele quis mudar o caráter desses jovens, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar. Qual é a sua decisão neste mundo de pecado? Estamos vendo tanta coisa ruim acontecer ao nosso redor, né? Tanta contaminação moral, tanta poluição, tentando nos tirar a pureza mental. E qual é a nossa decisão? Será que nós vamos brincar com essas coisas, como Salomão brincou, como Sansão brincou, como Stephen Smith brincou? Stephen Smith ficou na igreja, mas longe de Deus. E pode ser o caso de muitos entre nós, talvez na igreja, pertencendo à igreja, mas longe de Deus. Nós temos que ser como Daniel, decidir firmemente permanecer puros, permanecer sem se contaminar, sem nos contaminarmos. No capítulo 6, verso 10, nós vemos assim a forma prática como Daniel vivia isso. Também não basta uma decisão de um dia e no dia seguinte viver de qualquer jeito, né? Aqui nós encontramos então mais um segredo aqui, digamos assim, da vitória de Daniel sobre o pecado, sobre a contaminação que o rodeava. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, como costumava fazer. O que é um costume? É uma coisa que se faz rotineiramente. Um grande erro nosso, muitas vezes, é num apelo de um sermão, de uma semana de oração, como os sermões tão maravilhosos que tivemos essa semana aqui com o pastor Geraldo, é nós atendemos o apelo, decidimos firmemente naquele momento, mas quando vamos para casa, tudo volta ao normal. As mesmas músicas, a mesma Netflix, as mesmas conversas, a mesma vida. E aí aquela influência vai sendo afastada, a voz vai ficando mais fraca. Daniel decidiu firmemente com 17 anos, mas com 90 lá na frente, nós o vemos do mesmo jeito, com a mesma fortaleza moral. Por quê? Porque todos os dias, pelo menos 3 vezes, ele costumava fazer o quê? Orar. E nós vemos também no capítulo 9, Daniel estudando o rolo de Jeremias. Ou seja, ele fazia aquilo que nós sabemos que temos que fazer, mas nem sempre fazemos, que é orar e ler a palavra de Deus. Mas é só isso? Pois é tão fácil, tão simples, que a gente até esquece, negligencia. Nós precisamos contato diário com a palavra de Deus. Precisamos orar todo o tempo, para que o céu nos envolva com uma atmosfera protetora. Eu não podia deixar de falar, então, como quarto personagem, dele. Mas ele é Deus. Sim, mas ele se fez homem. E aqui na terra viveu como um ser humano. E Ellen White diz que, embora não possamos igualar o modelo, porque Jesus é inigualável, nós podemos imitá-lo, andar bem próximos dele. E lá em Atos 10, 38, avança então para o Novo Testamento, Atos 10, 38, nós vemos como Jesus teve uma vida focada, uma vida com um foco preciso. Dr. Lucas, não da nossa igreja, né? O seu antecessor, Dr. Lucas, ele escreveu assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual era o foco de Jesus? Salvar. Só que eu achei bonito que hoje mesmo na leitura do Reavivados por Sua Palavra, eu sou apaixonado por esse projeto, nós encontramos Jesus de dia pregando o evangelho e à noite orando no Monte das Oliveiras. Olha o segredo de uma vida de sucesso. De novo, missão e oração, missão e comunhão. Sempre que encontrarmos alguém, ver nessa pessoa um candidato ao reino dos céus. E termos essa missão bem viva em nós, esse senso de missão, é uma quase garantia também de que nós estaremos constantemente no caminho certo. Porque que coragem terei eu de pecar, de cair, se com a minha queda eu puder, com isso, quem sabe, derrubar tantas pessoas? Eu não tenho esse direito. Eu não posso me permitir isso. Então eu, como pai, que quero ser um pai, embora
totalmente imperfeito, mas eu quero ser um pai que sirva de modelo de alguma coisa e que quero conduzir meus filhos para o céu, eu não posso me dar o direito de eu não buscar a Deus. Eu não posso me dar o direito de eu ser um negligente espiritual, porque eu estarei levando à ruína o meu reino, e o meu reino é minha casa. Percebeu? Não posso ser como Sansão, egoísta. Não, eu quero satisfazer meus privilégios, meus prazeres, eu quero cuidar da minha vida. Isso é egoísmo, não posso. Eu coloquei filhos no mundo, então eu tenho uma missão sagrada. Eu sou um cristão, não tenho filhos, mas também tenho uma missão sagrada, que é influenciar os que me rodeiam para o reino dos céus. E não ser pedra de tropeço, porque também há uma repreensão tremendamente séria na Bíblia. Aí daqueles que forem uma pedra de tropeço na vida de alguém. E eu sou pedra de tropeço quando eu sou como Salomão, como Sansão, como Stephen Smith, que não se preocupa com a salvação dos outros. Há momentos que, por exemplo, nas redes sociais dá vontade de xingar alguém, não dá? Mas eu paro e penso, eu sou um pastor. E ainda que não fosse, eu sou um cristão. Eu sou um adventista do sétimo dia. Não posso fazer isso. Eu posso deixar uma marca negativa ou positiva. Então seja bondoso, seja paciente, seja amoroso com as pessoas. Nós não podemos esquecer nunca, de que nós temos uma missão muito importante neste mundo. E ao desempenhá-la também estaremos garantindo, de certa forma, a nossa própria salvação. Eu encontrei um texto interessante que fala sobre o valor do tempo e diz assim: para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Não é verdade? Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Pergunta para mim, que eu vou te falar. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um avião ou trem. Não é verdade? Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento de sua vida, especialmente em família. Porque um dia o ninho vai ficar vazio. Começa a ficar vazio. E a gente começa a lamentar talvez o desperdício de tempo que poderia ter sido mais bem aproveitado. Quando a gente nasce, já nasce com o nosso cronômetro regressivo, né, irmãos? Então o tempo é muito importante, muito especial. Esse texto, Ellen White, me deixa profundamente impressionado toda vez que eu leio. E me lembro de Sansão, de Salomão. Ela diz que haverá eterna perda por todo o conhecimento e capacidade não alcançados que poderíamos ter ganho. Isso está no Mensagens aos Jovens. Ela fala assim, a pessoa até pode ser salva e ir para o céu, sim, mas tudo que ela perdeu e desperdiçou aqui será uma perda eterna. Por exemplo, se você hoje não viesse ao culto, ficasse em casa dormindo, esse culto não volta mais. Bom, agora tem a live aqui que está sendo gravada, né? Mas esse momento não volta mais. Aquele momento que você perdeu com a sua esposa, com o seu filho, que podia ter usado para algo bom, não volta mais. Aquele estudo que você deixou de fazer para se aprofundar no conhecimento de Deus, não volta mais. A escola sabatina que passou, não volta mais. Então haverá eterna perda por toda a capacidade de conhecimento que nós negligenciamos, podendo ter alcançado. Você pode ser salvo, mas de alguma forma haverá um certo lamento, lá no céu mesmo, por desperdício de tempo e oportunidades. Não desperdicemos isso. Eu quero usar o exemplo desse homem que morreu semana passada, Stephen Hawking. Eu fiquei triste quando vi pessoas no Facebook e em outras redes sociais dizendo: era ateu, finalmente morreu. Eu vi coisas assim, de gente que se diz cristão. Mais um ateu, desafiou a Deus, morreu. Meu amigo, ele tinha uma doença que teria levado à morte muitos anos atrás. Se ele viveu 76 anos com esclerose lateral amiotrófica, acho que é isso, é porque foi misericórdia. Misericórdia. Agora, você, eu não sei, desculpa falar você, mas é só retórica, mas você que falou mal dele, o que você fez da sua vida?
Quanto você produziu? Com 21 anos, a doença foi diagnosticada. Poucos anos depois, já estava numa cadeira de rodas. E em pouco tempo não conseguia mais nem mover qualquer membro do seu corpo. E olha quanta coisa esse homem fez. Pesquisou os teoremas da singularidade. Você sabe o que é isso? Ele descobriu uma radiação que leva o seu nome, a radiação de Hawking. O paradoxo da informação, a inflação cósmica, e foi um grande divulgador de ciência, espalhando conhecimento científico. O que nós temos feito? Eu vou mostrar aqui uma linha do tempo, um infográfico, que resume os 76 anos de Stephen Hawking. 42, ele nasceu em 8 de janeiro de 42 em Oxford, na Inglaterra, exatamente 300 anos depois de Galileu. Em 1960, ele se gradua como físico em Oxford e começa a pesquisar cosmologia e teoria geral da relatividade em Cambridge, quando ele também é diagnosticado com a doença neurodegenerativa, pouco depois de seu 21º aniversário. 61, eu acho que foi aí, ele casou com a sua primeira esposa, Jenny Wilde, que escreveu um livro muito interessante agora aí, A Teoria de Tudo, né? Um livro bonito, interessante. E ele completou então seu doutorado na casa dos 20 e poucos anos ainda, tá? Doutorado em propriedades do universo e em expansão, cosmologia. Teve 3 filhos. Em 1973, publicou seu primeiro livro acadêmico, A Estrutura em Grande Escala do Espaço-Tempo, já preso a uma cadeira de rodas, tá bom? Em 1979, assumiu como professor lucasiano de matemática em Cambridge, a mesma cadeira ocupada por Isaac Newton, um bom tempo antes dele. Olha que honra. 81, 2, 3, 4, 5. Perdeu a capacidade de falar. Passou a usar uma máquina para verbalizar as coisas. Então ele só tinha o movimento de 3 dedos, ele digitava palavras e o computador vocalizava aquilo como um robô. As palestras dele eram assim, como um robô falando. Ele vai perder também os movimentos da mão depois. Em 1988, publica Uma Breve História do Tempo. Com 15 anos eu comprei esse livro e achei fantástico. Hawking me influenciou a gostar de cosmologia, de astronomia. Avancemos. Casou-se pela segunda vez com Elaine Mason, aqui em 1980 alguma coisa. 2001, publica o segundo livro, O Universo Uma Casca de Nós. Tremendo livro também. Mas você pode perguntar, como é que ele escrevia o livro? Você tem a sua mão perfeita, não tem? Você tem 2 mãos para digitar um teclado. Quanto você já escreveu? Desculpa. Mas é só para comparar. Ele só tinha 3 dedos. E aqui já escreveu 2 livros, 3 livros. Tá? Depois ele vai escrever com os olhos. Como que é isso? Calma. Ganhou a medalha presidencial da Liberdade, maior condecoração civil dada pelo governo dos Estados Unidos. Ok? Em 2014, publica o seu último livro, uma biografia, um livro de memórias, Minha Breve História. Esse livro já não tinha mais mãos para escrever. Ele selecionava com os olhos uma palavra, piscava, a palavra era escolhida, e ela ia compondo frases, linhas, parágrafos, um livro. Vamos reclamar da vida? Esse homem, você pode falar o que quiser dele, mas ele não desperdiçou o tempo, não é verdade? Não desperdiçou o tempo. Ele produziu. E muitos cristãos que nas redes sociais tiveram coragem de falar mal dele, não fizeram 1 milésimo do que esse homem fez. Nós que somos cristãos tínhamos que estar na ponta das pesquisas científicas do mundo. Graças a Deus temos pessoas assim, né? Loma Linda, Estudo Advento, alguns estudos que nos enchem de orgulho até. Mas são poucas pessoas. Nós preferimos nos sentar, assistir televisão, enquanto outros fazem. Nós tínhamos que estar na ponta, sendo cabeça nesse mundo em todas as áreas. Porque Deus nos deu sabedoria, nos deu revelação para isso. Por que tem muitos judeus que estão na ponta de tudo? Né? É algo para se pensar também. Nós não somos Israel moderno? Sacudamos a preguiça, irmãos. Vidas desperdiçadas. Não é justo a gente receber uma vida, um potencial, um cérebro, mãos. Louvado seja Deus, eu tenho um corpo perfeito.
Eu tenho que usar esse corpo para Deus. Eu tenho que cuidar desse corpo para louvar a Deus, para produzir. Eu não posso me dar o luxo de desperdiçar algo que é tão precioso como o tempo. E ele faleceu, então, no dia 14, aos 76 anos. Não sabemos como são os últimos momentos de uma vida. Mas eu tenho no fundo do coração uma esperancinha de quem sabe... Eu confesso que eu me emocionei quando eu pensei nisso, né? Como eu queria ver Hawking de pé, caminhando na Nova Jerusalém, estudando o universo e buscando a resposta que ele não encontrou na vida, em vida. Se o ladrão da cruz não conhecêssemos a história dele pela Bíblia, ninguém diria que ele está salvo, né? Por que não sonhar que Stephen possa estar salvo? Assim como Stephen Smith foi salvo no fim da vida, Sansão e Salomão também, por que não sonhar com essa possibilidade? Eu gostaria muito que ele fosse salvo, mas isso pertence a Deus agora. Se você soubesse que iria morrer em uma semana, o que mudaria em sua vida? Pensa um pouco. Se viesse um diagnóstico agora de uma doença terminal, você tem uma semana de vida, o que você mudaria em sua vida? Não espere o diagnóstico, mude agora. Eu tomaria mais tempo para estar com meus filhos. Faça isso agora. Você não sabe se tem uma semana, pode ser que tenha um dia. Que medo. Mas a vida é assim, né? Mude agora. Eu leria mais a palavra de Deus, estudaria mais os livros de Ellen White. Começa agora. Por que esperar por um diagnóstico de doença terminal? Começa agora. Porque quando você pensa na possibilidade da morte, nesse momento, nessas circunstâncias, é que a gente começa a dar o valor adequado para as coisas mais importantes. Quando a gente acha que vai durar muito tempo ainda, a gente tem a coragem de desperdiçar tempo e possibilidades e bênçãos de Deus também. Eu quero passar para vocês esse pequeno vídeo, eu achei muito bonitinho, assisti essa semana e traz uma lição profundamente espiritual para nós, para a gente entender como nós devemos viver para aproveitar bem o nosso tempo e não desperdiçar a vida. Solta para mim. Já ouviu aquela frase que diz: a ovelha ouve a voz do seu pastor? Pois é, o gado também é assim. Agora, por que ela ouve a voz do seu pastor? Porque quando ela ouve a voz do seu pastor, o pastor leva pastos verdejantes, o pastor cuida, o pastor dá ração. Alguém falou assim: você parece um encantador de rebanho de gado. Por quê? Porque eu chamo o gado, ele vem? Então, não é bem assim. Lá estão as vacas lá. Dá para mostrar lá, Ceni? Olha aqui, fica lá. Tó. Olha lá, tó. Respondendo com berro e vindo correndo. Todas vão vir correndo, sabe por quê? Sou encantador? Alguém fala assim: encantador, não pode. Não sou encantador. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, porque quando você está com o seu pastor, o pastor a protege. Quando está com o pastor dá água. Quando está com o pastor leva pastos verdejantes. Tem muita gente sofrendo demais porque fugiu do pasto. Não permite o coração de ser pastoreado pelo Senhor. E quando nós permitimos que Deus apacente nosso coração, nossa vida é muito melhor. A gente vai sempre comer o melhor dessa terra, mas às vezes nós optamos em não fazer isso. Olha aqui, ouviram minha voz? Estão vindo todos atrás aqui. Vêm para perto de mim e aonde eu for, elas vão querer andar atrás de mim. Aonde eu for, não importa onde for. E aqui, estão todas aqui. Olha aí, a ovelha ouve a voz do seu pastor. E o gado? O gado também ouve. E é maravilhoso que nós podemos confiar no Senhor. Pensa sobre isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Uhul. Olha aí, meninada. É tão simples, né, irmãos? Tão simples. Os animais sabem o que fazer. E a gente às vezes luta fazendo diferente. Ouça a voz do pastor. Ande pertinho dele. Ele tem um alimento que satisfaz. Ele é que vai fazer o carinho na tua cabeça ali. E vai te dar uma vida plena. Andar longe do pasto do pastor é desperdiçar a vida. É comer comida que não presta. É se machucar. É se perder. Faça como os boizinhos desse vídeo. Pertinho do pastor. Ouça a voz do pastor. Não desperdice uma vida com coisas que não valem a pena. Ano passado, eu não sei se já contei essa história aqui, mas o personagem já ouviu. Ano passado, a minha família estava voltando para casa, eu
minha família voltando para casa, depois do Impacto Esperança, que está próximo de novo, né? Fomos entregar os livros, visitar as pessoas. E o detalhe é que havia se mudado para a nossa rua uma família. E assim, a gente já fica de olho, né? Família nova, pessoas diferentes. Como é que a gente pode pregar o evangelho para essas pessoas? Como alcançá-las? Sem também ser agressivos, sem ser, quem sabe, inoportunos. E a Débora e eu começamos a orar por essa família. Um dia a Débora até preparou um pão integral para dar de presente, mas eles não estavam em casa naquele dia, a gente teve que comer o pão. E sempre orando por uma oportunidade. No dia do Impacto Esperança, voltando para casa, o vizinho, o João, ele me encontrou na rua e perguntou: amigo, você é adventista? Sou adventista. Você conhece algum pastor adventista? Eu achei interessante a pergunta, mas esperei um pouquinho mais para descobrir o que ele queria. Conheço, o que você precisa? Olha, eu recebi de presente um DVD do pastor Luiz Gonçalves, lá na COPE. E eu assisti esses estudos e eu estou com umas dúvidas. Eu estou preocupado com algumas coisas, especialmente com o sábado. Aí eu falei assim para ele: eu sou pastor, serve? Veja como Deus conduz as coisas, né? Aí marcamos naquela semana de conversar. Ele foi até a minha casa, bastava atravessar a rua. E aí conversamos algumas horas ali e eu pude perceber que se tratava de um jovem muito sincero. Uma pessoa buscando realmente o pasto que alimenta. Marcamos um estudo bíblico, começamos a estudar, estamos há 1 ano já estudando a palavra de Deus. Esse jovem tinha um canal no YouTube onde ele postava vídeos sobre teoria da conspiração, coisas assim. Hoje ele tem postado vídeos sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a volta de Jesus, sobre o sábado. Ele está usando os recursos que ele tem para não desperdiçar a vida dele. Eu quero chamar o João aqui na frente. João, vem cá. Não combinei contigo, mas eu sei que você tem coragem. Você teve coragem de me abordar na rua para perguntar, né? Eu acho que vocês vão conhecer o João, porque muitos aqui frequentam a farmácia da COPE. Tudo bom, João? E o João trabalha lá. Ele ajuda vocês a ter mais saúde. E foi justamente esse jovem que nós encontramos ali na rua, em frente à minha casa. E já estamos aí há 1 ano, né, João? Estudando a palavra de Deus. Ô, João, conta para nós aqui rapidinho. Você falou que um dia queria testemunhar na igreja, né? Só não sabia que era hoje, né? João, como é que está sendo a sua vida, assim, conhecendo a Bíblia? O que você tem sentido, né? Conta um pouquinho para a igreja essa experiência que você está tendo com Deus a partir do momento que você começou a estudar a palavra de Deus mais a fundo. Feliz sábado, igreja. Assim, passar um pouquinho nervoso, baixar um pouquinho, para a gente poder falar. Então, como o pastor falou mesmo assim, era uma vida vazia, né? Porque, assim, eu venho de uma família católica, meus avós, meus pais eram católicos, mas não praticantes. Então, eu comecei com os meus avós, subindo, fui para a igreja, fiz a primeira comunhão, crisma, fui catequista na igreja católica, mas sempre faltava alguma coisa, né? Sempre tinha algum vazio, alguma coisa que não deixava um buraco, vamos colocar assim. Aí, sim, não consegui mais ser catequista por esse motivo, porque faltava alguma coisa para mim. Aí fui o quê? Sinceramente, fui para a Assembleia. Fui para a Assembleia, vazio do mesmo jeito. Aí saí um pouco, andei assim, longe, afastado da igreja, dizendo como dizem por aí, né, deixar a vida me levar, né? Foi deixando, quase que eu fui para o fundo do poço. Então não deixe a vida levar não, de jeito nenhum. Aí fiz o quê? Comecei a orar em casa com Deus, sem igreja, mas mesmo assim aquele buraco faltava. Até que por motivo de trabalho, tudo assim, que a minha esposa tem família aqui, né, nós mudamos para Tatuí. E pouco de tempo depois, como o pastor falou, nos encontramos e na COPE eu recebi, não me lembro quem foi a senhora, gostaria muito de dar hoje um abraço nela, que ela mudou a minha vida. Não sei quem é que deixou um DVD do pastor Luiz Soares, né? Luiz Gonçalves, tá? E nesse DVD, eu aprendi o que é o sábado, aprendi o que faltava para mim, aprendi o que eu estava colocando para a minha vida, que estava me distraindo disso. E nessa dúvida, no outro dia, falei, eu preciso procurar um pastor adventista para me esclarecer. E encontrei, né? Graças a Deus, Deus me colocou o Michelson na porta da minha casa, na porta, teoricamente, de frente. Daí, resolvi conversar com ele, ele abriu as portas da casa dele para mim, e graças a Deus, tive uma direção. Aí, nesse momento, o que significa para mim hoje estar aqui na Adventista? Significa para mim que eu estou cheio do Espírito Santo. Então, eu entendo a palavra, conheço, sei o que eu devo fazer, sei o que realmente a guarda do sábado significa, e sei que para a vitória na minha vida, para completar a minha vida,
é entregar as mãos na vida de Jesus, é orar, é ter uma humildade perante Deus, é ser bom com as pessoas, mesmo no momento que eu tiver com os problemas que a gente vive no dia a dia, é ser bom com as pessoas, porque Jesus, em todos os momentos que ele foi xingado, em que ele foi humilhado, o que ele fez? Ele pediu perdão ao Pai por nós. Então, eu também preciso, pelo menos, tentar imitá-lo. Então, eu agradeço muito ao pastor Michel, à igreja, por ter me acolhido, a minha família, e louvo a Deus por isso, por estar aqui, que brevemente, se Deus quiser, eu vou ter um sábado inteiro para estar na igreja, para estar no ministério da igreja, a gente vai. Graças a Deus. Obrigado. Amém, irmãos. Que lindo isso, né? O que, a pessoa está aqui? A pessoa está aqui? Irmã Joana, você foi a culpada, irmã? Você queria conhecer a pessoa? Nem eu sabia desse detalhe, viu? Olha como as coisas são. Irmã Joana, vem aqui à frente, por favor. Você viu que ele disse que você é a culpada por esse momento especial? Vidas não desperdiçadas. Irmão, eu vou deixar você dar um abraço aqui, porque ele queria conhecer você. Podemos aplaudir, irmãos? Deus seja louvado. Que lindo, irmãos. Que momento especial. Obrigado, irmã. Um DVD. Um senso de missão. Que diferença faz? A Renata está por aqui? Ah, está lá com o bebê. É que é o seguinte, eles me deram... Renata, se você puder vir aqui, a esposa do João está aqui. A Renata no começo foi um pouquinho assim, reticente, né, João? Ela ficou um pouquinho preocupada de estudar a Bíblia com outra religião, assim. E o João, com muita paciência, foi transmitindo para ela também aquilo que ele estava aprendendo, né, ali no estudo da Bíblia. E eles me deram hoje um grande presente. Me convidaram para fazer a apresentação e a dedicação do Miguel. Eles têm 3 filhos também, são corajosos, né? Eu quero chamar o Rafael também aqui. Rafael, vem cá. O mais velho está com o avô, né? Mas o Rafael está aqui, que é o do meio, né, Rafael? E o Miguel, sabe que vocês escolheram o nome perfeito para o filho? Miguel na Bíblia quer dizer aquele que é como Deus. É um dos títulos de Jesus. E nós desejamos que o Miguel seja realmente que nem Jesus, igual a Jesus, né? Que ele possa seguir a Jesus. Por que eu decidi dedicar o Miguel no fim deste culto, desse sermão, cujo tema era vidas desperdiçadas? Porque eu creio que o Miguel não será uma vida desperdiçada. Assim como a vida do João e da Renata e do Rafael e do outro irmão não serão vidas desperdiçadas, porque eles estão encontrando Jesus. Eles estão encontrando a palavra de Deus e um rumo para a vida. E quando a gente encontra Jesus, a vida passa a ter sentido. A vida passa a ter propósito. E a nossa oração nesse momento, nós vamos aqui nos ajoelhar, né? Dedicando então o Miguel a Deus. A nossa oração vai ser para que a vida do Miguel seja uma vida com propósito. Que o Miguel honre o nome que ele recebeu dos papais. Aquele que é como Deus. Que ele possa se espelhar em Jesus todos os dias. Então nós vamos agora nos ajoelhar aqui, a família. Eu peço que os irmãos permaneçam como estão, orando pelo Miguel e por essa família querida e linda, que está vivendo um momento muito especial na vida deles. E enquanto eu orar pelo Miguel, eu peço que você também interceda por eles em oração. Você viu que o João falou que quer guardar o sábado, ele tem projetos para a vida dele, e ele precisa de alguns milagres também acontecer, para que ele possa realmente ser fiel a Deus e cumprir com o que ele quer fazer, né? Então ore por eles também, lembre-se deles todos os dias em vossas orações, tá bem? Vamos aqui nos ajoelhar. Eu não sei se eu lembro ainda como é que pega neném no colo, mas eu já tive 3, então acho que dá para lembrar como é que funciona. Eu vou pedir que você fique aqui então, João, aqui do lado. Você segura para mim o microfone, tá? Amado Deus, querido Pai, neste momento especial que estamos aqui em Tua casa, esta família vem fazer o que Maria e José fizeram também com o menino Jesus. Foram ao templo dedicá-lo ao Senhor. Nós queremos dedicar o Miguel a Ti, Senhor, para que ele seja uma bênção para essa família, uma bênção para a igreja e para a sociedade. Que o nome dele seja realmente uma antecipação do que ele vai ser para Ti, Senhor.
do que ele vai ser na vida, alguém semelhante a Jesus. Abençoa este lar, abençoa o João e a Renata, o Rafael também, seu irmãozinho, especialmente o João e a Renata, que sejam sábios para educar essas crianças nos teus caminhos, Senhor. Dá a Renata e ao João a tua sabedoria e que eles possam ser pais dedicados a ti também, Senhor. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Já veio. Ia chamar minha esposa aqui para dar um presente para vocês. É uma Bíblia para crianças. Porque realmente não podíamos pensar num presente melhor do que esse, né? A palavra de Deus, para que ele possa ser educado nos caminhos do Senhor. Pode abrir, João. Vou fazer algo diferente aqui. Dá para tirar a meia dele? Nós vamos carimbar o pezinho dele na Bíblia, representando o desejo que nós e vocês como pais têm de que ele possa ser guiado constantemente na palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não vai se desviar dele. Então nós vamos realmente colocar aqui um símbolo dessa orientação do caminho, um pezinho do Miguel na palavra de Deus. Quero chamar aqui agora a Tirza e o James. Vocês podem continuar aqui na frente, quem sabe mais aqui do ladinho. E esse casal querido preparou uma mensagem musical especial para vocês, tá? Não só para eles, mas para todos nós, né? Enquanto eles cantam, pense na sua vida espiritual, como você está vivendo. E quem sabe aí, só você e Deus, faça uma oração silenciosa, dizendo, Senhor, eu não quero mais desperdiçar a minha vida. Eu quero que a minha vida seja como a de Daniel, como a de Jesus, com foco, com uma missão clara. Não quero ser como Salomão e Sansão, que embora estejam salvos, desperdiçaram um bom pedaço da vida. Me ajuda, Senhor, a dedicar mais uma vez minha vida a Jesus. Ore enquanto vocês ouvem então a mensagem que será apresentada pela Tirza, sem o James. Que Deus fale ao nosso coração nesse momento por meio dessa música. Pois não posso dar, Ele é tua propriedade, conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor,
Leva-me, por favor, me ajuda a lutar, a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Amém. Obrigado, Tirza. Que o Senhor nos molde a vida do Miguel, molde a vida dessa família e de todos nós também. Aqui está o Miguel, irmãos, nosso amiguinho, né? Recebamos todos com carinho essa família. Eles já têm vindo aqui de quando em quando à nossa igreja, né? E, queridos, essa é a família de vocês também.